Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés no Sensweig, volume 1, Mecânica. O exercício que nós vamos fazer é o exercício 19 do capítulo 5, que trata sobre aplicações das leis de Newton. Tá? Então nós vamos ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo. Tá? Então o problema 19 diz o seguinte, tá? No sistema dessa figura, né? A bolinha de massa Mzinho está amarrada por fios de massas desprezíveis ao eixo vertical AB e gira com velocidade angular ômega em torno desse eixo. A distância AB vale L, zinho. Calcule as tensões nos fios superior e inferior. E o outro item diz o seguinte: para que valor de ômega o fio inferior ficaria frouxo, ou seja, você teria basicamente aqui um sistema de tipo pêndulo, ele girando em torno desse eixo, tá? Quanto é que vale o valor de tração superior e inferior e o ângulo crítico, o valor de ômega crítico para que o fio de baixo fique frouxo, tá? Os ângulos de cima é 60 e o de baixo é 30 graus, perfeito? Então vamos tentar resolver o problema aqui, né? De acordo com a nossa figura, nós temos a figura diz o seguinte aqui, a folha, desculpa, né? Então tá aqui a figura, né? Desenhada, que é o mesmo problema. Veja, você pode colocar novas variáveis no problema, desde que lá na frente você possa retirar essas variáveis, tá certo? Não tem problema nenhum. Então, é o que eu vou fazer, tá? Então vou acrescentar uma variável R, que é a distância da massa Mzinho para o eixo. Se de A a B é L, eu chamo essa distância daqui para cá, né, nesse triângulo de baixo de H. Então, esse pedaço em cima é o comprimento total menos H. Então, esse cateto desse triângulo de cima é L menos H e esse outro cateto é H no triângulo de baixo. Tá? Lembrando que alfa e beta eu coloquei genérico, mas alfa vale 30 e beta vale 60 graus. Tá? Então, para iniciar a resolução do problema, você coloca o sistema de coordenadas aqui em cima da massa M, tá? Eixo X e eixo Y, como foi colocado aqui. Você tem a tração TA, que eu chamei de TA parte superior, né? E TB a parte de baixo. Então esse ângulo beta é o mesmo aqui, ó. São ângulos alternos, são ângulos simétricos aqui, né? Simétricos não, desculpa, ângulos iguais, tá? Se você traça aqui uma linha imaginária, então essa inclinação é exatamente igual a essa, por análise comparativa aí. Aqui também, né? Então se você traça um eixo imaginário aqui, né? Então esse ângulo alfa é exatamente igual a esse aqui, alfa. Para baixo está o TB, TA e o peso, já que tem massa a partícula, então tem um peso para baixo que eu chamo de P. Então você vai aplicar as leis de Newton, né? Força resultante igual a massa pela aceleração, já que essa massa é constante, né? É uma lei vetorial, você pode transformar em uma lei escalar, quando você aplica essa lei para cada um dos eixos separadamente. Tá? Quando você vai aplicar, você vai concluir o seguinte, que para o eixo Y, você vai ter aqui, ó, você vai fazer a decomposição dessa tração para cá, fica TA cosseno beta, menos o peso, e projeta o TB para o eixo Y, fica menos TB cosseno alfa. Aqui, ó. Como o objeto não vai subir nem descer, a aceleração no eixo Y é zero. Então você pode passar o peso, que é massa vezes a gravidade, passa para o outro lado, que é mg, e fica aqui esse termo e esse. Tá? Isso para o eixo Y. E para o eixo X, né? A mesma análise, né? Então você vai aplicar a lei de Newton aqui, ó, de novo, a mesma lei, só que para o eixo X. Então você vai ter para o eixo X aqui, X é positivo para a direita e para a esquerda negativo. Então você vai ter esse cateto, esse camarada você projeta no eixo X, esse TA, vai ficar tipo um triângulo retângulo aqui, ó. Então você vai ter TA seno de beta, negativo. Aqui você vai ter menos TB seno de alfa, igual a massa vezes aceleração, só que a aceleração apontando para o eixo X aqui, ela aponta para o centro dessa trajetória, já que esse objeto vai ficar girando aqui, ó, ele vai descrever aqui um círculo aqui em torno com esse raio R aqui, ó, R para a direita e R para a esquerda. Então ele vai descrever um círculo aqui, essa massa M.
Então é um movimento circular, então tem uma aceleração centrípeta, que já que tem velocidade angular, então a aceleração centrípeta é menos ômega quadrado R. R é esse Rzinho que eu coloquei aqui como uma variável nova, mas eu vou lá na frente, eu vou ter que tirar ela, tá? E aí você pode multiplicar tudo por menos, né, o fatorar, e você vai obter a mesma equação, tudo positivo. Então, por enquanto, né, as equações ficam assim, mas lá já eu vou multiplicar em cima por seno de alfa tudo, e aqui tudo por cosseno de alfa. Mas por enquanto eu vou deixar essas expressões desse jeito. Então, por outro lado, né, você sabe o seguinte, né, que você pode tirar uma relação trigonométrica desses triângulos aqui, ó. Então, a tangente de alfa é cateto oposto R sobre H. Aqui, ó. Então, H é R sobre tangente alfa. E a tangente beta? A tangente beta é R sobre L menos H. E aí, você no lugar de H, você substitui a expressão de cima. Quando você faz isso, faz a manipulação, proporção, etc., você pode mostrar que esse R ele pode ser escrito em termos de L, que é o que ele me deu, tá certo? E em termos das cotangente de alfa e cotangente de beta, ou seja, você pode escrever essa nova variável que foi inserida no problema, que é a variável R, em termos daquilo que foi dado no problema, que é L e a cotangente desse ângulo e a cotangente do beta. Tá? Então, o R é igual a L sobre cotangente de alfa vezes 1 mais a cotangente de beta sobre a cotangente de alfa. Tá? E aí eu vou multiplicar aqui, como foi sugerido, eu vou resolver o sistema de equações, né? Já que o meu objetivo é encontrar a tração A e B, né, inicialmente. Então, você multiplica por seno a primeira e cosseno a segunda, né, as equações que vieram das leis de Newton para o eixo Y e para o eixo X. Quando você faz essa multiplicação, perceba que para você tem duas equações e duas variáveis, que é TA e TB. Né? Então, duas variáveis TA e TB, você vai ter para que resolver, ó, TA e TB e TA e TB. Então, você multiplica por seno e cosseno e faz a soma das duas. Você pode, nesse caso aqui, aplicar o método da adição. Pode fazer o método da substituição ou escalonamento, o que você quiser. Quando você faz a soma, veja que esse camarada e esse são simétricos. Então, vai cortar aqui, ó, multiplica por seno, fica seno vezes cosseno. Aqui seno vezes cosseno. Então, são simétricos, vai anular, vai ficar esse cara mais esse mais esse. Quando você faz isso, você vai obter essa expressão aqui, ó. Tá? E aí, vou isolar, tirar o seno em evidência, tiro o seno também alfa aqui. Simplifica. Depois eu vou tirar o seno de beta, tá? Vou tirar o seno de beta aqui. E depois que eu tirar o seno de beta, né, em evidência, eu vou, quando eu tiro o seno de beta em evidência, aqui vai ficar cotangente alfa e cotangente de beta. Lembra que a cotangente é cosseno dividido por seno, ou o inverso da tangente, tá? E aí simplifica aqui, substitui no lugar desse R o valor que nós encontramos, né? Cotangente de alfa cancela com a cotangente, fica ômega quadrado L dividido por esse termo aqui, ó. Cotangente de alfa, cancelei com a cotangente alfa. Obtive essa expressão de baixo, tá? E aí eu vou tirar em evidência também a cotangente de alfa aqui. Quando eu tirar a cotangente de alfa, eu vou obter um termo aqui que é exatamente igual a esse aqui, ó, tá? E aí, depois de uma certa álgebra, né, você pode concluir que a tração A é dada genericamente, né, por esse termo aqui, ó, essa expressão, tá? M tangente alfa, cossecante de beta, tá? 1 mais a cotangente beta sobre a cotangente alfa, G mais ômega quadrado L, esse mesmo termo que está aqui. Por outro lado, né, nós podemos ver o seguinte, né, porque lembra que a expressão que nós tínhamos, né, era essa. Olha, quando você isolar o TA, passa todo esse termo para o outro lado. Então lembra que o inverso do seno é a cossecante de beta, tá? E aí também, como eu tirei a cotangente aqui, quando eu passar para baixo, o inverso da cotangente é a tangente. Tá aqui, ó. Perfeito? E aí eu vou pegar esse termo daqui, ó, e achar o TB. Já que eu já achei o TA, vou isolar o TB aqui, ó. Tá? Isolo o TB. Depois que eu faço o isolamento, eu vou substituir no lugar de TA toda essa expressão aqui, ó. Essa expressão que eu achei, eu substituo aqui.
Quando eu substituir e fazer as simplificações necessárias, né, você pode concluir que a tração B ela vai dar essa expressão aqui, ó. Lembra que o inverso do cosseno é a secante de alfa. Então, com todos esses termos, lembrando que alfa é 30 graus e beta é 60 graus, você pode encontrar que TA é M sobre 2G mais 3/4 de ômega quadrado L, e TB é a raiz, né? Raiz é de 3 dividido por 2M, ômega quadrado L dividido por 4 menos G, tá? E aí, por fim, você pode calcular quanto equivale o ômega crítico para a tração B ser nula, para o fio ficar frouxo. Então, para o fio de baixo ficar frouxo, esse fio de baixo aqui, ó, significa dizer que essa tração B, que atua nesse fio, tem que ser zero. O fio está frouxo, então a tração é nula. Então, para essa condição aqui, ó, tração nula, você pode aplicar aqui, ou aplicar diretamente nesse resultado já. Então, você vai ter que esse parêntese tem que se anular. Então, para o parêntese se anular, você vai achar um ômega crítico. Então, todo esse parêntese igual a zero. Aqui, ó. Então, passa o G para o outro lado, 4G multiplica, o L divide, o quadrado vai para o outro lado na forma de raiz. Raiz de 4 é 2, raiz de G sobre L. Então, ômega crítico, para esse caso aqui, ela vai ser o dobro da velocidade angular de um pêndulo simples, né? Note que quando você deixar folgado esse fio, só o fio de cima vai fazer essa massa M girar aqui em torno do eixo com uma velocidade ômega. Então, ele vai se comportar como se fosse um pêndulo, né? Um pêndulo girante aqui nesse eixo, né? Então, a frequência crítica, né? A velocidade angular vai ser o dobro da velocidade angular de um pêndulo simples, né? Que é raiz quadrada de G sobre L. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!